Bom dia, boa tarde, minha turma querida. Eu espero que vocês estejam muito bem, mas eu quero dizer a vocês também que se vocês estiverem cansados, enfadados, se tiver algum problema na família de vocês, se as coisas não estiverem tão bem assim, vocês lembrem que tem um Deus cuidando de todos nós. Confiem nele e tudo vai ficar bem. Eu estou vindo aqui para iniciar nossas aulas fazendo um pedido para vocês. Por favor, continuem acompanhando as nossas aulas. Nós estamos nos esforçando, o momento também é difícil para nós, é diferente, a gente cansa tanto quanto vocês, mas a gente não pode desistir. A gente tem que continuar estudando, aprendendo, tá bom? E logo tudo isso vai passar e nós vamos retornar para a nossa sala de aula tão querida e que estamos com tanta saudade. Então, por favor, dê sua participação, sua presença para nós, dê esse retorno, nós precisamos de vocês. E eu sei que todos vocês são capazes de continuar no EAD, aprendendo, até o momento do nosso tão sonhado retorno. Tudo bem? Quero dizer também que as aulas dessa semana serão na metodologia em slide, justamente porque eu quero trazer um pouquinho da sala de aula novamente para nós. Então, as nossas aulas em sala, nós utilizávamos muito os slides e eu percebia que era uma metodologia que vocês gostavam, tá bom? Então, eu estou trazendo as aulas em slide com os meus comentários. Espero que vocês gostem, que facilite o aprendizado. Mas vocês sabem também que qualquer dúvida, eu estou à inteira disposição de vocês. Tá? Não somente eu, como toda a equipe do Colégio Adventista da Cidade Nova. Estamos orando por você, pela sua família. E estamos aqui sempre que você precisar, tá bom? Um grande beijo e fiquem com as aulas. Então vamos lá, queridos, para a nossa aula em slide. Nós vamos agora para o nosso módulo 2, propriedades coligativas. O nosso módulo passado, nós falamos de alguns assuntinhos que são introduções para esse conteúdo, tá bom? Vamos lá, queridos. Primeiro, a gente vai entender o que são essas propriedades coligativas. Meus amores, vocês viram lá no primeiro ano, mas nós vamos recapitular aqui, que quando nós temos uma água pura, ou seja, uma água formada só pelas moléculas de água e nada mais, nenhuma outra substância, nós temos este gráfico aqui, ó, de mudança de estados físicos. Então, nós temos o ponto de fusão, que é a passagem do sólido para o líquido em 0 graus Celsius. Nós temos o ponto de ebulição em 100 graus Celsius, tudo bem? Agora, quando a gente coloca um soluto dentro dessa água pura, ou seja, faz uma mistura, a gente muda as propriedades dessa substância. Olha só, aqui ó, em 0 graus Celsius não é mais a minha passagem de estado. Então, a gente percebe que há uma mudança nesse gráfico, tanto no ponto de fusão quanto no ponto de ebulição. Logo, meus amores, nós podemos pensar assim, que quando nós adicionamos um soluto não volátil a um solvente, quando eu falo de não volátil, a gente lembra da aula passada. Aquilo que não é volátil é aquilo que não evapora com facilidade. Então, o meu soluto ele não pode ser volátil, não pode ser daqueles que evaporam, porque assim ele não mexeria tanto nas propriedades, né? Então, eu tenho que colocar um soluto não volátil num solvente, né? Formando uma solução que vai apresentar propriedades diferentes. Quem são essas propriedades diferentes? Justamente as propriedades coligativas, amores. Definindo as propriedades coligativas, nós temos que são atributos de uma solução que dependem única e exclusivamente da quantidade de partículas do soluto dissolvidas. Ou seja, as propriedades coligativas é tudo aquilo que vai acontecer quando você tem um solvente e você coloca dentro desse solvente um soluto
que não é volátil, ou seja, que não vai evaporar, e que este soluto se dissolverá, né, dentro dessa solução. E detalhe, gente, o que vai importar dentro dessas propriedades coligativas não é a natureza desse soluto, ou seja, não é quem é esse soluto. O principal que vai importar é a quantidade de partículas desse soluto, ou seja, o número de partículas desse soluto. E aí essas propriedades coligativas, elas vão estar em relação à redução da pressão de vapor, a evaporação da temperatura de ebulição de um líquido, a redução da temperatura de congelamento de um líquido e a pressão osmótica. Queridos, nós vamos ver cada um desses e vamos ver que tem um nome específico cada propriedade dessa. Porém, antes da gente ir, nós vamos ver os tipos de soluções. Então, lembra que eu falei para vocês que a gente veria que a questão de quem é o soluto não importa tanto, porém o número de mols importa? Então, é exatamente o que nós vamos ver agora, que nós temos as soluções moleculares. Quem são as soluções moleculares? São aquelas nos quais os solutos dissolvidos não sofrem ionização ou dissociação iônica, e aí o número de mols do soluto é igual ao número de mols de partículas dissolvidas. Olhem aqui o exemplo, queridos. Nós pegamos a glicose. Então, o que acontece? Colocamos a glicose no solvente, que é a água. Quando essa glicose dilui, não acontece nada com essas moléculas de glicose. Então, anteriormente, nós tínhamos a açúcar sólida, né? A glicose em apenas 1 mol. E depois da gente misturar, mesmo após a mistura do solvente, nós continuamos tendo a açúcar agora em meio aquoso, mas nós ainda temos 1 mol de açúcar. Quando acontece isso, quando não modifica o número de mols, eu tenho uma solução molecular. Entenderam bem o porquê? Agora, se você ainda não entendeu o porquê, nós vamos ver aqui as soluções iônicas, ou seja, outro tipo de solução, e aí você vai entender melhor. Agora, as soluções iônicas são aquelas que o soluto dissolvido sofre ionização ou dissociação iônica, e aí ele sofre uma mudança de número de mols. Olha aqui esse meu exemplo. Aqui eu tenho o NaCl, que é o nosso sal de cozinha, e aí ele é colocado dentro do solvente água também. Só que quando ele entra em contato com a água, o que acontece, meus amores? Ele dissocia, ele se divide, tá bom? Formando íons sódio e íons cloreto. Então, olha aqui, ó, agora eu tenho NaCl anteriormente, é colocado em água, e depois disso eu vou ter íon Na+, e íon Cl-, ou seja, eu vou ter sódio e cloreto. Gente, aqui eu tenho apenas 1 mol, e aqui eu tenho mais de 1 mol, né? Eu posso dizer que eu tenho 1 mol de cloreto e mol de sódio. Perceberam, então, a diferença? Perceberam por que o número de mols influencia nas soluções? Tudo bem? Agora, nós vamos lá, então, descobrir quais são as 4 características das propriedades coligativas. Então, a primeira propriedade que nós vamos ver, queridos, é a tonoscopia. O que é a tonoscopia? A tonoscopia é a propriedade que diz que quando você adiciona um soluto à água, ou seja, a qualquer solvente também, a gente pode dizer, ou seja, quando a gente pega o soluto que não é volátil e coloca no solvente, a gente diminui a pressão de vapor desse solvente. Gente, vocês lembram lá da aula passada que nós vimos o que era a pressão de vapor? É aquela pressão das moléculas que elas fazem quando elas estão evaporando. Então, observem aqui, ó, eu tenho aqui uma pressão de vapor, ou seja, uma quantidade de moléculas evaporando aqui, certo? Quando eu coloco um soluto, que no caso aqui é o sal, eu diminuo essa minha pressão de vapor.
Por que eu diminuo? Porque as moléculas lá do soluto, ó, elas começam a dissolver, né? A dificultar também que essas moléculas aqui, elas evaporem. Então, olha só como eu tenho menos moléculas aqui. Significa, então, que sempre que eu tiver a minha propriedade coligativa de tonoscopia, eu vou lembrar que a tonoscopia é a diminuição da pressão de vapor do solvente. Tudo bem? Olha só, aqui nós temos um gráfico, tá? Que representa justamente a tonoscopia. Olha aqui, ó, tem um solvente puro, né? E eu tenho aqui uma solução, ou seja, acrescentado aqui de quê? De um soluto. Aí vocês observam que esta curva vai ser o quê? Menor, tá bom? Ou seja, a pressão de vapor aqui da solução 2, que é a solução com solvente, é menor do que aqui a do solvente puro, tá bom? Ou seja, se a gente imaginasse aqui a água pura e aqui uma água com sal, tudo bem? E aí vamos agora para a ebulioscopia. Olha só, a ebulioscopia é o estudo do aumento da temperatura de ebulição de um líquido puro provocada pela adição de um soluto não volátil. Ebulioscopia, olha aqui, ó, a gente já pode pensar em ebulição. Então, a gente já sabe que é relacionado à ebulição. O que tem em relação à ebulição? Aumento da temperatura de ebulição. Vamos pensar. Pensem que aqui eu tenho somente água, gente, e eu coloco essa minha água para ferver. Vocês podem até fazer isso em casa também para vocês verem. E aí, quando chegar, né, no ponto de ebulição, na temperatura de ebulição da água, ela vai começar a ebulir. Se você pegar e nessa água colocar açúcar ou sal, você vai perceber que vai parar de ebulir, ou seja, vai parar as bolhas. Por que vai parar? Porque esse solvente colocado vai fazer com que aumente a temperatura de ebulição dessa solução. Então, isso é a ebulioscopia. O aumento da temperatura quando coloca-se um solvente dentro aí da solução. Ou um soluto dentro da solução. Me perdoem, gente. É o soluto dentro do solvente que forma a solução. Continuando. Olha só o gráfico aqui, ó, da ebulioscopia. Nós temos aqui, ó, a curva P1, que é o soluto não volátil, tá? E nós temos aqui essa curva P, que representa a ebulição da solução. Então, vejam, né, que vai ter um aumento, tá bom? Aí nós chegamos na crioscopia. O que é a crioscopia? Parecido bastante lá com a ebulioscopia, a crioscopia ela vai ser também um estudo em referência à temperatura. Só que dessa vez é a temperatura de solidificação, gente, ou seja, a temperatura de congelamento. Toda vez que eu tenho um líquido, olha aqui eu tenho a água pura, né? Ela tem uma temperatura de congelamento, que é 0 graus Celsius. E aí, digamos que eu coloque açúcar nessa água, o que acontece? Ela vai diminuir, tá? Essa temperatura de congelamento. Então, se antes era 0 graus Celsius, aqui vai ser, por exemplo, menos 2 graus Celsius, menos 3. Enfim, vai ser uma temperatura menor, tá bom? Então, a ebulioscopia é o aumento, né, da temperatura de ebulição e a crioscopia vai ser a diminuição, ou seja, vai abaixar, né, vai reduzir a temperatura de congelamento de um soluto quando é de uma solução quando é adicionado um soluto não volátil, tudo bem? Vamos agora para o nosso último tópico, que é a osmose. Vamos ver o que é a osmose. A osmose, querido, a osmose, queridos, é o movimento do solvente que ocorre através de uma membrana semipermeável quando duas soluções aquosas de concentração diferentes entram em contato. Não entendi, professora. Então, vamos lá para a nossa imagem, né? Aqui, olha só o que nós temos aqui, ó. A molécula de açúcar e a molécula de água, tudo bem?
Então, eles dois são misturados aqui dentro e aí eles passam pela osmose. O que acontece? A movimentação dessas moléculas, ou seja, a mistura, a movimentação, a lateralidade delas, para onde elas vão aqui, ó, observem que aqui tem mais moléculas do que aqui, elas vão criar uma membrana, tá bom? Uma membrana, olha aqui, ó, no meio, essa membrana aqui. E essa membrana, ela é chamada de uma membrana semipermeável, tá bom? E aí, o que acontece? Ela vai ter concentrações diferentes dentro desses contatos aqui. Vai alterar a concentração. Isso que é a osmose. Lá no livro de vocês, eu vou pedir que vocês leiam, que tem um exemplo de um experimento com ovos, que também explica melhor essa questão de osmose. E aí, queridos, a osmose, ela forma a pressão osmótica, que é a pressão externa suficiente para evitar a diluição de uma solução concentrada que esteja em contato com uma solução diluída através de uma membrana semipermeável. Então, aqui, ó, eu tenho uma solução concentrada, eu tenho uma solução diluída e cria-se, então, aqui, ó, a membrana, né, semipermeável, que é a membrana osmótica. E aí, essa membrana, ela impede o que, ó? A diluição ou contato dessas substâncias por conta de uma pressão criada entre elas. Então, forma-se uma pressão, olha aqui, ó, a pressão de um lado, a pressão de outro, que a gente chama de pressão osmótica. Tudo bem? E é isso, queridos, o slide acaba aqui. Qualquer dúvida, vocês sabem que podem me procurar. E semana que vem nós continuamos nossas aulas. Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado das aulas em slide, tenham conseguido compreender tudo. Chegou o momento de nós irmos para as nossas atividades do livro e eu peço que, por favor, você não deixe de fazer e de enviá-la no eClass, que eu estarei esperando, tudo bem? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a semana que vem.